Mas aqui embaixo, eu tenho aqui um descritivo dessa rede. Como que está essa minha rede? Uma forma de eu poder descrever para alguém, caso esse alguém precise mexer nessa rede, ele saiba mais ou menos o que está acontecendo e como estão essas interconexões e como que está esse roteamento, ou seja, é uma descrição literal da topologia. Tá? E o que geralmente eu faço aqui, né, que é o básico do básico, que eu estou trazendo para vocês mesmo, tá? É isso aqui, ó. Geralmente a gente cria subredes por tecnologia e geografia. Nesse caso aqui, ó, foi criado para usuários de fibra e clientes corporativos, né? Mas, no caso, tudo que for fibra no Rio de Janeiro, né? Porque eu estou no Rio de Janeiro aqui. Após disso, eu criei, né, um outro nível de subredes por tipo de cliente. Então, se é cliente residencial ou cliente corporativo. Tudo na fibra, cliente residencial e cliente corporativo, segmentado por tecnologia e região, seguindo um padrão sequencial dividido por geografia e funcionalidade, né? Evitando o NAT secundário, utilizando o IPv6. Então, IPv6 é o segredo para você poder diminuir o uso de processamento e memória dos equipamentos de rede e você conseguir levar a sua rede até novos degraus com pouco investimento. Tá? Por quê? Porque o NAT consome muito. Se você for parar para analisar, se você tem um microtik hoje na sua rede, eu até vou voltar aqui rapidinho e eu já desço aqui de novo. É interessante a gente não perder esse toque, porque era o que eu costumava ver de muita dificuldade nos provedores. Tá? Ó, vou dar o exemplo aqui da Fiber Home aqui. Então, eu tenho um concentrador, vamos supor que isso aqui é um microtik, tá? Eu tenho aqui, nessa Fiber Home, em torno de 1.500 assinantes. É só LT aqui, entendeu? Então, basicamente, o cara deve ter aí os seus 4, 5 slots já lotado aí, talvez um pouco menos. Mas o que acontece? Esses clientes, quando estão conectados aqui, eles estão usando recursos de quê? NAT, precisa fazer um NAT com esse cliente, porque o cliente não tem IP para todo mundo. Você tem 1024 endereços IP, geralmente o provedor recebe um /22, se você é um provedor novo, você recebeu um /22 do registro DR, um /32 IPv6. Então aqui é V6 e o V4. Tá, então você recebeu isso, então você tem que dividir ainda com outro concentrador, você tem que dividir ainda com cliente corporativo que você tem, que precisa de endereço IP público, né, cliente provedor que você tem, e também tem 1.500 assinantes aqui, e tem mais 800 assinantes aqui, entendeu? Não é só LT, precisa fazer CGNAT e tudo. Então o que acontece? Esse microtik aqui, vamos supor que isso aqui é uma CCR 1036, geralmente, o que eu vejo é CCR 1036 não passar de 1.500 assinantes. Por que isso? Porque quando você sofre uma desconexão do PPPoE, né, essa desconexão é muito onerosa para o roteador, principalmente para o processador dele. Então, o que acontece? O processador vai no tal, os clientes conectam ou não conectam, ficam na briga de conexão, porque o PPPoE envia o broadcast para todo mundo, né, e quem responde primeiro é quem faz a conexão, mas pode ser que cheguem pacotes ao mesmo tempo lá, ele vai ter que descartar um pacote para liberar o outro, então é uma loucura ali na interconexão dos clientes PPPoE, tá? O processador aí tal, aí demora a subir, às vezes trava o microtik, aí você tem que ir lá desligar e ligar da tomada, e é louco, é muito louco. Quando não trava o LT, né? E quando é problema elétrico, sobe 1.000 ONUs de uma vez só. A LT, puf, senta a LT vai processando as ONUs, cada uma no seu time slot, né? E vai entrando ainda na rede. O que acontece? O grande vilão aqui desse cara, pelo menos o que eu vejo, são dois caras. É o CGNAT, vou chamar de NAT, e o outro cara eu vou chamar de Q, que são as queues. Kiwi e CGNAT, cara, consomem um processamento do microtik que é absurdo. E não só de microtik, outros equipamentos também, Juniper, nossa, Juniper senta. Juniper senta, o pessoal fala que o microtik é ruim, mas já vi Juniper sentar. Cisco nunca vi sentar, Huawei também não, mas Juniper já. Aqui era muito cliente também, o MX80, né? Quase 4.000 assinantes, né? Mas sentou, entendeu? Então, o que geralmente eu faço? A primeira coisa que eu faço é a implantação do IPv6. Implanta IPv6
e já diminui aqui pelo menos uns 20% aqui. 20% aqui já cai só no IPv6. Tá? O IPv6 já caiu aqui 20%. Em seguida, eu retiro a QoE do MikroTik e faço com que o controle de banda seja feito direto aqui na ONU, na OLT no caso, né? A OLT que faz o controle de banda da ONU e libera a velocidade aqui via TL1, né? Passando os comandos lá e faz a liberação. Feito isso, você já diminuiu aqui mais, literalmente, velho, é o que eu vejo, 50% de processamento. Então aqui você já liberou 70% da sua caixa para os seus clientes. Quando você faz isso, velho, é louco. Nossa, o ping, né, ele para, por exemplo, quando você deixa um ping rolando da sua rede, no meu caso aqui, eu tenho latência para o Google a 2 milissegundos, tá? Então, o ping vai a 2, aí dá um ping de 100, não é isso? Ou dá um ping de 500 e vai para 2, ou se você tem um ping de 30 para o Google, de 20 para o Google, não sei qual a sua latência para o Google. Você vai ver que ele vai dar uma latência alta, sobe, vai. Essa latência alta é justamente esse processamento alto que essa caixa está tendo que fazer, todo esse recurso de NAT, de QoE e tudo mais. Quando você libera todo esse processamento, o seu ping parece que, cara, ele fica muito suave, ele fica literalmente uma linha tênue. Ele não oscila mais. O pessoal do jogo vai à loucura. O pessoal do jogo delira quando isso acontece, porque não tem mais oscilação de FPS dentro do jogo e você não tem perda nenhuma lá dentro, né? Você tá no jogo em tempo real, entendeu? Então, é interessante se atentar a esse recurso. Deixa eu voltar aqui. Então, voltando aqui à nossa construção, geografia e funcionalidade, evitando o NAT secundário, na última milha, né, através da adesão do IPv6. O algoritmo utilizado para realizar a divisão dos blocos é o leftmost, para IPv6 nesse caso. Tá? O leftmost você vai pegar o primeiro, o oitavo, né, e sempre seguindo nessa faixa para você poder ter a realocação de prefixos caso necessário. E o rightmost, que você faz a alocação literalmente da direita para a esquerda, mas como é IPv4, você pega o 2, né? Depois você pega o 4, depois você pega o 8. Então, tem toda uma lógica dentro do planejamento estratégico para alocação de endereços IP. Não é o foco nosso aqui, mas eu tenho vídeo no meu canal explicando como é que é isso tudo e vale a pena a gente dar uma olhada. É interessante. O roteamento interno é realizado via OSPF e MPLS para aceleração de pacote. Por que o MPLS faz essa aceleração do pacote? Né? O MPLS ele trabalha numa camada que a gente chama de 2,5. Então, você tem lá o pacote, né? Tem os campos do pacote, e todos os campos que são analisados para poder esse pacote seguir. Tá? Então, o seu roteador, né? Ele só vai ler até um pedaço do pacote, que a gente chama do pacote 2,5, porque ele está entre a camada 3 do seu pacote, onde trata somente de roteamento e tudo mais, e a camada 2, que é a camada física, vamos dizer assim, né, que é onde tem endereço MAC e informações aqui inerentes a essa camada. Então, o MPLS está aqui. Se o roteador chega aqui, lê o label do pacote, né, e ele sabe exatamente para onde encaminhar esse pacote, porque ele tem um mapa de labels, que é o que o MPLS fornece. Então, a partir disso, você tem uma economia de processamento e memória e uma aceleração no roteamento do seu pacote IP. Tá? E é isso que nós fazemos aqui. Né? E o MPLS-TE, a engenharia de tráfego de rede interna. Tá? Basicamente, o MPLS-TE seria isso aqui, é coisa light também. Você tem lá a sua rede, né, onde você tem várias interconexões dentro da sua rede. Você tem mais uma interconexão, mais uma interconexão, uma outra interconexão aqui. E aqui você tem mais uma interconexão, e aqui tem uma interconexão direta, pronto. Né? E aqui você tem a sua rede, aqui o serviço, vamos supor que é um cliente. O cliente provedor que você tem aqui nessa ponta, ISP. Tá? E o MPLS faz o seguinte, você entregou a velãzinha para esse cara aqui, para esse cara que é internet, passou lá um bloco /29, 28, ou fechou uma sessão BGP com ele, fez alguma coisa lá, e você tem esse anel, essa rede toda aqui. Vamos supor, por exemplo, nesse pedaço de rede aqui, nesse nó da rede, nessa interconexão,
você só tem 1 GB. Tá? E aqui também você só tem 1 GB. 1 gigão aqui, e aqui 1 GB, e tudo aqui você só tem 1 GB. Tem 1 GB aqui, 1 GB aqui, 1 GB nas suas 2 pontas. Tá? Aí o que acontece? Vamos supor que aqui desse 1 GB você já está passando 800 megas, certo? E seu cliente contratou 600 megas aqui com você. E nessa interface aqui, você tem usando aqui em torno de 200 megas. Só. Só que sua rota default é para esse caminho aqui. Né? Esse caminho é seu caminho padrão, seu caminho default. Quando você dá um tracer, quando esse cliente dá um tracer, o pacote vem, passa por esse caminho, né, e segue a internet. Tá? E o que o MPLS-TE faz, né, a engenharia de tráfego faz? Ela faz com que você escolha, determine qual caminho você quer que aquele cliente use. Então, eu determinei, através do MPLS-TE, que esse cliente provedor, ele não vai usar a minha rota preferencial, que é a minha rota padrão, a minha rota default, né? Ele vai usar a minha rota secundária. Eu coloquei ele dentro do túnel, então ele vai usar essa rota aqui dentro de um túnel TE, né, fazendo a engenharia de tráfego, para que eu escolha qual caminho ele vai seguir. E se por algum motivo essa rota cair, automaticamente o TE determina que o próximo caminho é o caminho primário e ele segue o fluxo. Quando a rota é estabelecida, ele volta o caminho para a rota antiga de novo. Né? Vai onerar a lentidão em todo mundo aqui, mas o cliente não vai ficar offline, não vai ficar fora. Tá? E cada POP tem uma VRF. VRF, não sei, talvez vocês saibam, talvez não, mas VRF é uma forma de você segmentar tabelas de roteamento dentro do seu roteador, para que tabelas de roteamento não se enxerguem dentro do próprio roteador. Né? E distribuir tudo via IBGP, segmentando assim as tabelas de roteamento. Então isso aqui é o básico do básico, o provedor sobreviver, cara. O provedor sobreviver. O provedor não pegar, por exemplo, um cliente ScriptKit e o cara começar a fazer teste na sua rede e tombar seu provedor, por exemplo. Então, isso aqui é o básico do básico para você poder sobreviver hoje dentro das redes. Tá? Se você quer ter um pouco de, como é que eu posso dizer assim, de tempo de sobrevivência, no mínimo, na rede assim que você tem que ter. Fora isso, provavelmente você vai ser engolido por alguém que esteja com a rede dessa forma. Tá? Ficou alguma dúvida aí, gente? O que vocês acharam? Alguém já faz isso nas redes? Já tem um mapa mais ou menos assim, algum planejamento ou alguma documentação da sua rede? Vocês têm isso aí hoje? Ou a documentação de vocês é a anotação lá do MikroTik, né? Que no MikroTik você pode botar umas anotações lá em cima das VLANs e das interfaces, né? Já peguei cliente onde a documentação dele era o bloco de notas do MikroTik, aqueles bloquinhos de notas que você coloca o nome da interface, essas coisas. É brincadeira. Mas era o que o cara tinha, né? Fala comigo. O Matheus, né, tem documentação, mas estamos melhorando. Né? O que eu recomendo, Matheus, para documentação é o PHP IPAN. PHP IPAN é uma ferramenta fantástica para você fazer documentação de rede. Só botar um cafezinho aqui para mim, gente, rapidão, que minha água acabou.